Rádio Piauí. Ao vivo, essa edição do Foro, na 6ª edição do Festival Piauí de Jornalismo, no auditório da Fundação Armando Álvares Penteado, a FAAP. E eu, Fernando de Barros e Silva, diretor de redação da Piauí. Estou, como sempre, ao lado da incrível Malu Gaspar. Oi, gente. E do editor do site, José Roberto de Toledo. Além, claro, daquele jovem que pela primeira vez saiu do Rio de Janeiro. É a primeira viagem. Fofo. Não, Toledo não vinha sem ele. Ele tá não falando, ia conseguir. Opa, já vai. Bom, a gente vai fazer o programa como faz no estúdio, com 3 blocos. Começa aproveitando, falando da entrevista do desenvolto Rodrigo Maia, ontem para Malu Gaspar. Vamos comentar um pouco disso daí. Em seguida, aproveitando que estamos em São Paulo, vamos falar um pouco da sucessão municipal prefeito no ano que vem. E, por fim, a gente vai falar das novas revelações sobre o assassinato da Marielle Franco, sobre o caso da Ágata e sobre o que a gente está chamando aqui, para resumir um pouco, de Vale do Milício, que é, em boa parte, o que o Brasil está se transformando. Então é isso, vem com a gente. Antes de começar, eu queria lembrar a quem está aqui, ou seja, vocês, que desde já vocês já podem começar a mandar recados para o Correio Elegante, que, para quem não sabe, é a sessão que acontece no final do Foro de Teresina, em que a gente faz menções ao que vocês escreveram, e também é a hora do Desaforo de Teresina, onde a gente revela algumas poucas das muitas bobagens que a gente faz aqui no ar e que vocês nos chamam a atenção. Então, se vocês tiverem um desaforo ou algum comentário, por favor, já comecem a usar, que não está na tela, a hashtag FestPiauí para mandar as suas mensagens, que a produção que está ali no canto, que vocês podem aplaudir daqui a pouco, vai recolher tudo e passar para a gente. Muito obrigado. Bom, primeiro bloco, a gente vai falar um pouco da entrevista do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, ontem para Malu Gaspar. Como eu disse, um desenvolto Rodrigo Maia. Eu Se achei. não fosse aquela tosse dele, ele só tava com aquela tossezinha que... Aliás, quem deu a pastilha? É. Obrigado. Garantiu a continuidade da entrevista. Quem conhece ou quem acompanha a trajetória do Rodrigo Maia, ele sempre foi visto como um político muito tímido, vacilante, além de ser conhecido como chorão. E ontem ele estava... Nem chorou. Com sarcasmo e muito desenvolto e fez várias piadas do tipo, não sou contra a nova política, eu só queria saber o que é a nova política, se alguém me contar o que é, eu posso até aderir. Super engraçado. Você morreu de rir. Esse tipo de coisa. Mas no meio Eu gostei do Pastor Isidoro. Pastor Isidoro foi bom. Acho que tem coisas substantivas, né? A aproximação com Wilson Witzel, com as ressalvas. O fato dele ter dito que o Temer operou... Eu gostei do verbo. Acho que foi a primeira vez. Com esse Ele verbo fala foi... isso, que o Temer operou o impeachment da Dilma, embora, segundo ele, ela fosse cair de qualquer jeito porque havia se tornado insustentável. Malu, você que foi co-participante aí do show, o que te chamou a atenção? Bom, eu acho que tem uma coisa bem evidente ali nessa entrevista, que é uma acomodação de interesses entre ele e o governo Bolsonaro. Quando ele chegou até ali nos bastidores, eu falei, aí, vamos causar e tal. Ele falou assim, não, hoje eu vou ser light. Eu ainda falei, pô, na minha vez, né, você vai ser light. Mas por quê? E o Rodrigo Maia jamais seremos light. Mas Light por quê? 300 quilos. Porque é o seguinte, por exemplo, hoje ele está indo falar com o presidente. Semana passada ele esteve com o presidente no final de semana para passar, e segundo ele, até depois eu perguntei, o que você vai falar com o presidente? Ah, não, só atualização de pauta, não sei o quê. Mas é uma coisa que eles instituíram como um ritual de todo final de semana conversar. E embora o Rodrigo Maia esteja num embate com o Moro no Congresso, até a gente viu também, ele falou para a Folha que o Moro está forçando a barra ali, as instituições, tentando operar na base da chantagem. Ele falou pra gente da lei da prova ilícita e tal. E existe uma tensão ali com o Moro. Mas com o Bolsonaro, aparentemente, tá tudo bem. Tanto que ele não quis tensionar. E eu acho que isso tá acontecendo porque ele percebeu que ele tá controlando o jogo, né? Não dá pra gente falar em parlamentarismo branco, mas ele tá dirigindo a pauta e o dia a dia, pelo menos da Câmara, como ele quer. E uma outra coisa que eu acho que é importante a gente frisar
destacar, que ficou evidente aqui, até por essa declaração que ele deu sobre o Michel Temer, é uma declaração que ele não teria dado em outro momento. E por que eu queria frisar isso? Porque realmente ele está diferente. Ele não admitiu, mas ele é uma pessoa completamente diferente da que a gente acompanhou em 2017, na época do impeachment. Até ele falou, eu não fui medroso e tal, mas a sensação que a gente tinha acompanhando ele nas reuniões, conversando com ele nos bastidores, é que ele realmente estava com medo. E eu acho que ele tinha medo de duas coisas. Da questão institucional, realmente, acho que ele estava preocupado, aí seria um segundo impeachment, mas ele tinha medo do PMDB, que eu acho que qualquer um teria, né? Principalmente naquele contexto. Você estava falando de Eliseu Padilha e Moreira Franco. Moreira Franco, além de ser padrasto da mulher dele, ele e o Padilha eram operadores importantes no Congresso. E eu me lembro de, nessa época, ter entrevistado o Delcídio, e o Delcídio falou, estive com os procuradores. Delcídio do Amaral. Que era senador pelo PT. Isso. E estava dando depoimento para os procuradores, e os procuradores perguntando coisa do PMDB, e ele falou assim, doutor, agora o senhor vai ver quem são os verdadeiros profissionais. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque o PMDB é profissional. O Bolsonaro, nesse jogo, não é profissional. Então, ele entendeu isso, deixou o Bolsonaro se desgastar, e ele avalia claramente que o Bolsonaro hoje é muito menor. Então, qual o jogo? Tentar seguir nessa política de acomodação e ganhando espaço aos poucos para continuar sendo o que ele já é hoje. Possivelmente o presidente da Câmara mais poderoso desde Eduardo Cunha, ou até mais que Eduardo Cunha. Vai depender de como ele terminar a gestão dele. Ele tem mais 1 ano e meio de gestão. Esperamos que ele não tenha o mesmo destino. Para ele está muito confortável a situação. Até talvez por isso mesmo ele tivesse estado aqui à vontade e tal. Foi light, mas falou, né? Falou essa coisa do Temer, que talvez ele não tivesse falado antes. Eu acho que é meio por aí. Esse é o personagem que a gente teve diante da gente ontem. Toledo. O que dizer? Talvez o Rodrigo Maia esteja tão tranquilo, ou light, porque, como o Amalu disse, ele está numa posição bastante confortável, como a figura político mais importante do Brasil hoje, mais importante até do que o Bolsonaro. Um mês atrás, eu tive na residência oficial lá em Brasília para conversar com ele, e você percebe a importância de um político em Brasília pela quantidade de outros políticos que tem querendo falar com ele. Eu demorei 2 horas para ser atendido, tudo bem, faz parte, mas tinha 5 deputados na minha frente antes de ser recebido, e quando eu saí tinha 7 esperando. E era recesso parlamentar, eles estavam teoricamente de férias. Isso já mostra bem o grau de importância que ele adquiriu. Agora, o outro motivo, aqui, o Queiroz não está com a mãe do Rodrigo Maia, né? Ele está Exatamente. com a sua, com a minha, com a não, nossa. Com a minha não. Com a dele minha não tá, não. Na opinião dele, ele chegou a dizer que o Bolsonaro está mais conciliador. Precisa, né? Conciliador com quem, né? Não com a imprensa, certamente. Com ele, né? Que tem não com o meio artístico, não com a Amazônia, não com as ONGs, não com os índios, não com o Raoni, não com a Greta. Enfim, depende com quem você está fazendo a conciliação. A conciliação existe e ela é com o Congresso e é com esse centrão. O que me chama a atenção, se puder tentar resumir no Rodrigo Maia, é que ele se tornou um personagem central da política que vai ser feita e do jogo sucessório de 2022, isso é claro. Ele sabe que ele se tornou esse personagem. Ele caiu no gosto das elites. As elites estão levando ele mais a sério, porque o governo não é confiável, o Bolsonaro é o que é, o Paulo Guedes é um novato, tem dificuldades de relacionamento com a Câmara. Rodrigo Maia assumiu um lugar na articulação e de confiabilidade que dá status novo na política, né, para ele. Ao mesmo tempo, ele sabe que ele não é um sujeito de apelo popular. Ele não tem talvez voto. A vocação seja para o legislativo mesmo, etc. Mas aí ele deu uma desbaratinada, né? Claro que se o sujeito perceber que ele vai ter alguma chance, ele vai tentar. Ele quer ser vice. Mas ele não está sendo totalmente falso aí, eu acho. Eu acho que ele tem noção, apesar dele estar soltinho e tal, ele tem noção das dificuldades ou do limite que um político com as características dele tem de chegar à população, etc. O jogo, para quem quer ser chefe do executivo, é outro. A pessoa tem que ter capacidade de comunicação com o povo. Ele está costurando com o Witzel no Rio, para a eleição do Eduardo Cunha, do Paes. Provavelmente. Ressurgindo. Está em conversas avançadas com o Dória em São Paulo ao mesmo tempo, então isso pode sair uma chapa Dória com
Maia como vice. Existe a possibilidade de uma fusão partidária, que se construa um partido que eles chamam de centro, que seria um partido de direita, liberal, né? O Dória e o Rodrigo Maia, do meu ponto de vista, não são do centro, eles são de direita. Isso não tem nada de errado, mas eles são de direita. Então é isso. Posso falar uma Sim. coisa que eu apurei? Antes de fazer a entrevista com ele, eu liguei para algumas pessoas que costumam falar com ele para saber o que estava rolando na cabeça dele. E o que essas pessoas dizem... É claro que ele não ia dizer isso com tanta antecedência, mas o plano dele, ele disse que não quer mais ser deputado. Ele falou isso aqui, até fiquei chocada. Como assim? Não quer dizer que nos bastidores? Mas ele pretende, se tudo der certo, ser vice de algum candidato a presidente. E ele gostaria que fosse o Luciano Huck, eu acho. Ele se arrependeu de ter dado aquela desbaratinada no Luciano Huck, porque o Bolsonaro foi eleito e não era exatamente o plano deles. E ele, se não der para ser vice, ele acha que vai tentar um Senado. Mas ele não falou nada disso aqui, então isso aqui foi o que eu apurei, apesar dele ter dito outra coisa. Né? O problema do Rodrigo Maia são os 2 anos que separam a eleição de 20 para a eleição de 2022, porque ele não será mais presidente da Câmara, ele não pode ser reeleito e vai estar na garoa como outros 512 deputados federais. O Então mandato ele tem que dele pensar o que ele vai fazer nesses próximos 2 anos de garoa para tentar se manter em evidência, sem ter o poder do presidente da Câmara, que no Brasil a gente já presenciou, tem o poder de derrubar o presidente, como fez um antecessor dele. É muito difícil para ele manter a exposição que ele tem hoje. Então, pensar que ele teria cacife eleitoral para disputar 2022 é realmente um sonho de uma noite de verão. Mas ser vice é uma coisa meio Temer, né? Amém. Acho que ele meio que pensa nesse fazer uma trajetória assim. Vamos ver, né? Se ele for até o final copiando a trajetória do Temer, não vai dar muito certo. Né? Eu acho. É isso? Mas tem uma coisa que talvez possa colocar o Rodrigo Maia em evidência nos próximos anos, né? Que é? Que ele confessou ali nos bastidores que ele está organizando uma grande jogada de marketing envolvendo um certo time de futebol. E um emir de um determinado país do Oriente Médio. Mas a gente não vai falar nada a não, respeito. tá fazendo lobby pelo Bom, Botafogo. Pô. Eu, como apresentador do programa, vou falar abafa o caso. Vamos em Nossa, frente. quantas gírias, abafa o caso. Então é isso, a gente termina o primeiro bloco. Aqui acho que são poucas informações e muita especulação, por enquanto. Não poderia ser diferente porque o quadro está em andamento. O que a gente sabe é que existe uma disputa dentro do PSL, o partido do presidente Bolsonaro. A deputada Joyce Hasselmann, que é líder do governo no Congresso, que foi muito bem votada para a Câmara dos Deputados, já anunciou, e do jeito dela, com espalhafato e tal, que quer ser candidata a prefeita. Ela tem a oposição da família Bolsonaro, mas sobretudo do Eduardo Bolsonaro, que tem um outro candidato, ou está articulando outro candidato. É possível que a Joyce Hasselmann saia e seja, não que seja apoiada diretamente pelo João Dória, embora ele disse essa semana, numa entrevista para a Globo News, que gosta muito dela, etc, etc. Ele está comprometido com a candidatura do Bruno Covas, que vai concorrer à reeleição. Toledo, você que está mais bem informado do que eu a respeito disso. Lá no Rio, né? Esse é o campo, digamos, de quem está no governo, e é possível que a gente tenha, na eleição municipal, ainda um reflexo muito grande do que aconteceu na eleição presidencial. Caras novas, com um discurso muito diferente, de antipolítica, e que o antipetismo ainda, em boa medida, seja uma das marcas dessa eleição do ano que vem. Essa é uma das hipóteses. A outra hipótese que eu ouvi, inclusive, ontem, um experiente marqueteiro, talvez esteja aqui na plateia, que eu não vou revelar o nome, depois Opa, vocês ficam procurando. cadê? Levanta aí, eu marquei. Uma definição que eu gostei muito. Talvez 2020 possa ser uma guinada nessa tendência que você mencionou há pouco. Nesse sentido, as eleições nas principais capitais, São Paulo e Rio, por exemplo, poderiam virar uma espécie de Bacurau para o Bolsonaro. A frase não é minha, é desse marqueteiro. É como na Turquia, como a Pelin está falando, você está sonhando com um efeito turco? Istambul, tipo né? isso, Pegando o exemplo Istambul, que ela contou ontem. A Pelin contou ontem que o primeiro sinal de enfraquecimento do poder do Erdogan lá na Turquia foi a perda de Istambul, que é a principal cidade do país, a maior cidade do país, onde ele perdeu a prefeitura e onde ele começou a carreira política dele. Aqui em São Paulo, eu vejo a candidatura da Joyce com grande dificuldade de emplacar. Por quê? São Paulo ficou muito traumatizada com a eleição do Dória e a sua posterior abandono do cargo para se tornar governador. E o perfil que se busca numa eleição municipal no Brasil, em geral,
é o de um zelador, mais do que alguém que esteja querendo se lançar numa carreira política. E a Joyce, como vocês, se não leram, recomendo, leiam o perfil dela na Piauí deste mês, é uma paraquedista. Feito pela repórter Thaís Bilenque. Uma mistura de paraquedista com aqualouco, né? Que vai do trampolim, salta e vai para o próximo trampolim. Não é exatamente o perfil de uma zeladora, longe disso. Então, não acredito que ela tenha muito futuro aqui, apesar do apoio eventual do Bolsonaro. O Bruno Covas, atual prefeito e natural candidato à reeleição, a relação entre ele e o governador, o Dória, não é exatamente uma relação muito amorosa. A relação entre eles é um pouco fria. E, se o Dória pudesse, provavelmente lançaria um outro candidato. Mas é muito difícil você evitar que o prefeito da cidade seja candidato à reeleição. O problema do Bruno Covas é que não tem uma marca para mostrar. Não tem nada que ele possa dizer, olha, eu fiz isso, me reeleja que eu vou fazer 2 vezes isso. 2 vezes 0 é 0. Então, ele tem uma dificuldade de comunicação, tem mais 1 ano de mandato, pode ser que consiga reverter essa situação. O PT está, para variar, com uma dificuldade de achar um nome para se relançar. Historicamente, a eleição em São Paulo, na capital, sempre foi uma eleição, desde 88, PT versus anti-PT. Então, 1 ano se elege uma petista, Erundina, no ano seguinte se elege um opositor ao PT, Maluf. Maluf conseguiu fazer o sucessor, depois voltou o PT, a Marta. Daí vem o opositor e assim vai. Então, o poder eleitoral do PT em São Paulo ele é localizado nas periferias. O voto ele é estritamente geográfico. Quanto mais longe do centro, maior o grau de petismo. O bolsonarismo, esse evento das mídias sociais, ele acabou quebrando essa lógica e na eleição do Dória, pela primeira vez um prefeito eleito em primeiro turno, a cidade quase que toda ficou azul. As manchas vermelhas ficaram muito na borda. Vamos ver como é que vai ser esse ano. Eu acredito que o PT ainda mantém um capital eleitoral significativo e, dependendo do candidato, ele pode chegar ao segundo turno, se houver segundo turno. Não acredito que o Haddad venha a ser candidato, mas não descarto que a Anistela seja, que é a mulher dele. Haddad não será. A não ser que haja uma reviravolta. Mas aí teria que ser ele transferir votos dele para a mulher dele, né? Já complica mais um pouco, tem uma escala a mais de complicação. Não, mas aí seria o partido, né? Se o partido comprar a candidatura dela, você teria a militância petista e o voto vermelho mais... Agora, o nome que eu acho que pode complicar todo esse jogo, 2 nomes. Na esquerda, o do Márcio França, que foi governador interino de São Paulo, responsável pela... tudo isso só para falar do Teresina. Você só queria falar do Javaporca, entendi. Uma introdução para falar do Teresina. O Márcio França, para quem não sabe, eventualmente quem não é daqui, foi governador interino de São Paulo e candidato à reeleição. Perdeu a eleição para o Dória no segundo turno por uma margem muito pequena. E a causa foi o Teresino. Por isso que o Teresino ficou famoso. O Teresino ficou famoso por causa do Márcio França. O Márcio França, quando governador, sancionou uma lei proibindo a caça do teresino, ou seja, a caça do javaporco no interior do estado de São Paulo. E o teresino não é muito popular no interior do estado de São Paulo. Nem um pouco, na verdade. Se, aliás, tiver algum caipira aqui, por favor, não atire no teresino. Porque o Teresino e os primos dele entram nas plantações lá, milharal, e destroem, não sobra nada, milho sobre milho. Fazem mais ou menos o que o Bolsonaro está querendo fazer com a floresta amazônica, né? E por conta disso, o Dória ganhou a eleição no interior de São Paulo e perdeu na capital. O Márcio França foi o mais votado na capital. Então ele tem um capital político que pode vir a atrapalhar ou criar uma confusão nesse jogo. E o outro nome, que aí a Malu pode falar com muito mais propriedade, é o da Janaína Pascoal, que não está sem legenda, mas que se fosse candidata, eu acho que faria um estrago. Bom, eu apurei bastante coisa sobre a confusão no PSL, mas eu queria antes comentar só que saiu uma primeira pesquisa, né, eleitoral sobre isso, que é a do XP e PESP do Lavareda, que é uma pesquisa feita pelo telefone, mas o primeiro levantamento que se faz... Lavareda é Antônio Lavareda, que é um pesquisador cientista político, famoso, ligado ao Democrata. E essa pesquisa mostra algumas coisas. Primeiro, da Atena, com 22% na liderança, Russomano com 19%, Marta Suplicy com 11%, Márcio França com 11%, bem, né?
Assim, claro, no levantamento ainda Bruno Covas com 10% e Joyce com 7%. Essa pesquisa trouxe 2 outros fatos que eu queria comentar aqui. Ela mostra que 29% das pessoas, dos paulistanos, disseram que podem apoiar um candidato se ele tiver endosso do Bolsonaro e 46% disseram que eles não apoiariam um candidato apoiado pelo Dória. E 51% das pessoas quer mudança. Então, eu acho que... Por que eu estou contando isso? Porque eu acho que a Joyce, que é a mais vocal, que está mais aparecendo, ela tem um desafio aí. Porque, primeiro, ela precisa garantir a legenda no PSL, que está difícil porque o Eduardo Bolsonaro tomou controle do diretório, tirou todas as pessoas que mandavam em diretórios municipais. Em São Paulo tem 362 diretórios municipais, o PSL. E o Eduardo Bolsonaro tomou conta de tudo isso e não dá espaço para a Joyce, o grupo dela, Major Olímpio, essa coisa de Alexandre Frota, esse pessoal que está em conflito com eles. E está dizendo que vai fazer prévia para escolher o candidato. E ela diz que não tem que ter prévia, porque, segundo o artigo 99 do Estatuto do PSL, tem prioridade a autoridade maior. Então, ela é deputada federal. Se não tiver ninguém acima dela que queira ser candidata, ela tem prioridade. As regras do PSL. E aí, o que acontece? Em paralelo a isso, tem um movimento do Bolsonaro dizendo que está cogitando sair do PSL, brigando com o Luciano Bivar, que é o presidente do partido. Ela vai ter que fazer uma escolha, que é a de ficar no PSL e brigar, contando que o Bolsonaro saia do partido, que ela pensa que se o Bolsonaro sair do partido, ela pode ficar, ou migrar para o PSDB e tentar garantir essa candidatura no PSDB via Dória, que já mandou sinais de que daria um jeito. A questão é, eu falei agora, antes de entrar aqui no palco com o cara do Bolsonaro, e aí, vai sair, não vai sair? Tu acha que o Bolsonaro vai dar essa graça para Joyce? Então, eles estão ali não vai sair agora, né? O Eduardo Bolsonaro está tomando conta aí do diretório. Então, tem todo um xadrez com o qual ela tem que lidar. Sendo pouco conhecida, com 7% das intenções de voto, a margem de erro do levantamento é de 3%. É uma pesquisa ainda inicial, é só uma orientação que a gente tem. Mas, aparentemente, ela é muito menos conhecida. Nós temos aí o Datena, que toda eleição diz que vai ser candidato e, ao final, não é. Sempre é usado, vai ter muito rearranjo. O Datena tem um problema, né? Ele não mora em São Paulo. Ele mora em Alphaville. Ele na Grande Matão? Ele mora na Grande Matão? Não. É quase, né? Periferia da Grande Matão, mas... Esse não é o único problema do Datena. Não, mas o problema ele não é light como a gente, mas o problema principal de um candidato a prefeito que não mora na cidade é que é difícil você defender um ponto de vista, né? Ele não foi candidato na última eleição por causa disso. E o pessoal da Joyce já está espalhando que o Datena quer usar o PSL para ganhar um aumento na televisão. Como sempre. Ele faz isso. Então já está rolando. Não, tá mó... E o Russomano, que tá... A pesquisa tem vários problemas. 3 pontos percentuais até ok. O problema é que uma pesquisa telefônica em São Paulo não pega classe D e E, ou seja, não pega petista. Não vai na periferia, porque não tem. Então, você acha que a Marta pode ter mais? A Marta eu acho que não, porque a Marta eu acho que é residual. Eu acho que, muito provavelmente, parte desses votos, esse percentual do Datena e do Russomano, ele estaria redistribuído. Mas o problema é que o Russomano já está em negociação. Aqui tem Gilmar Tato com 2% e Tabata Amaral com 3%. Exato. Então, tem muitos nomes ainda, né? O Russomano está negociando para ser vice na chapa do Bruno Covas. Né? Tem uma negociação entre o partido dele, que é o ex-PRB, me recuso a falar o novo nome, com o PSDB para lançar o Russomano como vice, já que ele nunca chega, chega atrasado de uma vez como vice. Quem sabe como vice ele chega lá. Lembra, não faz tanto tempo, a gente, quando falava do Russomano, da possibilidade dele chegar a ser prefeito de São Paulo, aquilo era uma aberração. Eu falei, não, isso não vai acontecer. Isso não Qualquer vai. coisa pode acontecer. Virou agora o Russomano no meio dessa nova política, como diz o... Virou mais um, né? Quase... Ele está completamente normalizado, para usar uma palavra horrível. O Russomano que eu chamava de menino malufinho. Ele era próprio... Ele era cria do Maluf, tentava se diferenciar. Agora, ele, dentro desse novo ambiente, ele virou um personagem talvez até moderado. Né? Agora, vamos imaginar que o Bolsonaro realmente saia do PSL. Isso desorganiza tudo, né? Porque alguns deputados vão com ele, outros não vão. Então, daqui para 2020, certamente teremos fortes emoções. O negócio vai... E eleição para prefeito, volto a dizer, eu acho que o que realmente define a eleição é o que a pessoa está esperando para a cidade. O cenário federal tem influência, mas é uma eleição de zelador. Bom, estou já com isso daqui, encerrar o bloco, a direção.
Me passou rapidamente, só antes de encerrar. De qualquer forma, a eleição municipal já vai ser uma queda de braço entre Dória e Bolsonaro. Isso vai ser. A gente não sabe como no meio dessa selva, porque é uma selva por enquanto. E dificilmente o PT deixará de ter candidato, porque já governou a cidade em 3 ocasiões. A Erundina, a Marta e o Haddad. O PT vai abrir mão de ter candidato em outras cidades importantes. No Rio de Janeiro vai apoiar Marcelo Freixo, do PSOL. Em Porto Alegre vai apoiar a Manuela Dávila. Como tendência, eu estou falando. Mas em São Paulo, apesar dos apelos para apoiar o Márcio França, dificilmente vai fazê-lo, porque tem um peso específico grande. Seria abrir mão de uma coisa que eles não estão dispostos a fazer. Bom, com isso, encerramos o segundo bloco. E vamos para o terceiro. Não tem número da semana? Ah, não tem número da semana. Não tem. Já foi. Ô, Luiz de Frota, nós queremos... É um número só por semana. Tem mais. Tô achando muita moleza você tá dando pra esse menino. Não dá, não. Bom, nesse terceiro bloco, a gente vai tentar comentar um pouco sobre os desdobramentos de 2 casos, 2 tragédias, na verdade, muito características do Brasil de hoje. O assassinato da vereadora Marielle Franco e do Anderson Gomes, que é o motorista que estava no carro, e a morte da Ágata, a garota de 8 anos, que foi atingida por uma bala de fuzil. No caso da Marielle, houve novas prisões nessa semana de personagens envolvidos. A mulher do sujeito está sendo acusado de ter executado os disparos, né? E tem uma rede de milicianos aí que está se fechando, e essa rede, a gente vai falar um pouco disso, eu não quero me antecipar quão próxima essa rede parece ser da família Bolsonaro. E no caso da Ágata, eu não sei por onde vocês vão querer começar, tão chocante ou tão característico quanto a morte foi o fato de que a revelação dias depois, acho que foi pela Veja, né? Sim, de que os policiais invadiram o hospital. Entre 10 e 20 policiais invadiram o hospital para capturar a bala. É uma coisa... Se eles usassem Faroeste. o mesmo número de policiais... E não conseguiram, graças à resistência dos médicos que estavam no hospital, que agora estão com medo de depor, porque temem morrer. Mesmo assim, a bala não pode ser... Não vai servir para efeito de perícia, né? Porque ela está muito danificada. Mas o fato de 20 policiais terem ido ao hospital para capturar a bala já indica a sua procedência, né? A reportagem foi do Fernando Moliga, na verdade. O que chama atenção nesse caso da Marielle, eu vou falar da Marielle, já remeto para a Ágata, porque é o seguinte, a sensação que a gente tem, apesar de toda hora aparecer uma notícia nova, é que a polícia está andando em círculos. Porque desde que começou o caso, você tem tido revelações na linha de que, por exemplo, tinha um policial, um advogado que plantaram uma testemunha na investigação. Você lembra disso? Para dizer que um outro miliciano, Orlando Curicica, teria cometido crime em associação com o vereador Marcelo Siciliano. Depois se soube que não era nada disso, e que o miliciano tinha relação com outros crimes, está até preso, mas não esse. Aí a Polícia Federal abriu a investigação da investigação. E todo mundo tinha uma grande esperança nessa investigação. Aliás, o superintendente da Polícia Federal, Ricardo Saad, que comandava a investigação, achava-se que até que isso pode ter tido a ver com a demissão dele e a crise com o Bolsonaro, mas todo mundo achava que, investigando a armação, se chegaria ao verdadeiro mandante. Essa investigação começou em novembro de 2018 e agora, em setembro, quando saiu do cargo, a Raquel Dodge, ex-procuradora-geral da República, denunciou um ex-deputado estadual, ex-conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, Domingo Brazão, de ter tentado atrapalhar as investigações. Mas o próprio inquérito não explica exatamente por que ele fez isso e também não consegue provar cabalmente que ele fez isso, que ele é ligado às milícias, é uma coisa notória no Rio de Janeiro, ele é ligado à testemunha que plantou os falsos informantes, mas a investigação não consegue avançar. Esse negócio da arma também. Descobriram imagens do sujeito saindo com as armas da casa do Rony Lessa, que é o assassino, mas não conseguem achar a arma do crime. A sensação é dar uma busca. Eu não sei quantas pessoas estão acompanhando a prisão do Lessa, que é provavelmente está sendo acusado de ter sido o autor dos disparos. Eu vou ler aqui o que a produção fez. Câmeras de segurança flagraram o empresário José Márcio Mantovano, conhecido como Márcio Gordo, saindo de um endereço ligado a ele, ao Rony Lessa, que estava preso. Segundo os investigadores, ele carregava uma caixa com armas dentro. Ele foi um dos presos da operação agora, que houve há poucos dias atrás. E ele contratou um barqueiro, esse Márcio Gordo, pediu que o barqueiro levasse caixas para o alto mar. E nessas caixas, segundo os investigadores, e parece que segundo o depoimento de barqueiro, havia armamentos que foram jogados no fundo do mar. Houve buscas da polícia, mas é um lugar, a água é muito turva e a profundidade é grande.
não acharam. Mas existe a suposição de que a submetralhadora MP5, eu sei lá o que isso quer dizer, que eu nunca passei perto de uma arma na vida, foi a arma usada, né? Ela estaria dentro desse material que foi desovado, digamos assim. Essa semana teve um depoimento importante, na verdade, na sexta-feira, no Rio de Janeiro, sobre esse caso dos acusados de terem disparado o gatilho, dos diretamente envolvidos que estão presos, e havia uma expectativa de que eles pudessem, eventualmente, delatar quem foi o mandante. A prisão, na véspera, da mulher de um deles e desse macho gordo, sugeria que fosse uma espécie de pressão para acelerar essa delação. E isso não aconteceu. Eles não só não delataram ninguém, como eles voltaram a negar que tenham sido os autores dos disparos. Então, toda a investigação estava conduzindo para o brasão. Só que a polícia até agora não tem nenhuma prova direta do envolvimento dele no caso. Então, a chance desse inquérito terminar como um ponto de interrogação nunca foi tão grande. Então, e aí eu queria só fazer um contraponto com o caso da Ágata, que no caso da Ágata pode ser diferente. É um caso muito mais simples, porque no dia que ela morreu, aliás, na vez que a gente discutiu isso, uns 2 programas atrás, eu falei com a Silvia Ramos e com o pessoal que é do Observatório da Segurança Pública e também com o pessoal que mora lá. E eles me falaram que essa rua onde a Ágata morreu era uma rua movimentada, que não era um beco, que tem muitas testemunhas do que aconteceu. E era um patrulhamento, uma patrulha que, com certeza, tem um registro de quem eram as pessoas que estavam patrulhando esse local naquele momento. E que, quando o episódio aconteceu, o tiro, os próprios policiais já apareceram ali meio falando que, não, pera, eu pensei que era. Então, não é uma coisa tão difícil de você descobrir. E o Witzel fez uma declaração no Twitter dizendo que, não, se teve essa invasão do hospital, eu vou apurar, os responsáveis vão ser punidos. Quer dizer, não é difícil de punir. Esse caso da Marielle é realmente muito intrincado, embora eu ache que rolou toda uma negligência e, ao mesmo tempo, uma incompetência mesmo de chegar aos autores. Mas é só você pegar quem são os policiais que estavam patrulhando lá, não tem hipótese de ter sido outra pessoa. Mas veja, né? Com todas as diferenças que um caso e outro tem, não da Ágata, mas esse da Marielle e o caso dos hackers da Vaza Jato. A polícia, qual é quando quer, acha. Qual é a semelhança? Quase sempre. É óbvio que aí tem muito... Já se contou uma parte da história, das brigas internas, lá a respeito dessa investigação. O superintendente do Rio de Janeiro, ex-superintendente da Polícia Federal no Rio de Janeiro, Ricardo Saad, saiu do cargo, provavelmente, entre outras razões, por causa disso, porque a Polícia Federal avançou na investigação e mostrou que estava sendo montada uma farsa. Com a intervenção federal, o caso foi elucidado em parte, né? Pelo menos a farsa não foi vendida... O principal não foi elucidado. Não foi. Quem matou e por quê? E por quê? Ninguém sabe. Problema, quem matou não, quem mandou matar, né? E por quê? Vamos lembrar que você tem uma foto, mais uma, de um miliciano acusado, foi preso essa semana, que é o Jaca, que é um professor de MMA, que foi preso junto com o Márcio Gordo, acusado de ter dado fim às armas que mataram a Marielle. E tem uma foto... tem várias fotos do Jaca do lado de quem? Do presidente da República, do Bolsonaro. Não bastasse do Bolsonaro, aliás, mais de uma, 2. E uma foto também do lado do Carluxo, que ninguém é de ferro, né? Assim, não vamos ser irresponsáveis, você não foi, mas não vamos ser bobos também, né? Existe uma proximidade muito grande entre os personagens que estão envolvidos ou são suspeitos da família do clã Bolsonaro. Proximidade geográfica, inclusive, mas não só. Vizinhança, etc. Mas a base política do bolsonarismo está na Zona Oeste do Rio de Janeiro, justamente onde esse pessoal se encontra, lá na Grande Rio das Pedras. Mora e atua. Né? Então, o que eu acho que está acontecendo... Desculpa. Não, só para terminar. O grande problema de você não elucidar os mandantes da morte da Marielle é que você não consegue esclarecer qual é o papel da milícia em tudo isso e qual é o grau de influência política da milícia, que parece ser muito maior do que o que a gente consegue ver no uma das razões, hoje. Provavelmente, porque não se descobre, né, quem matou. Acho que é interessante a gente citar, olhando para o grande quadro, né, enquanto tudo está acontecendo, o Rio está em guerra, quer dizer... Sexta-feira teve uma guerra de facções, morreram 3 pessoas, 6 saíram feridas numa guerra de facções nos morros do Chapadão e da Pedreira.
A polícia, já ficou claro que a polícia sabia que isso ia acontecer e não fez nada para evitar. A ideia é mais ou menos essa, deixa que todo mundo se mate. E, ao mesmo tempo, o presidente Bolsonaro está propondo uma nova edição do tal decreto das armas que permitiria que as pessoas usassem fuzis, armas de milicianos, uso controlado, né, que eles chamam. Fuzis semiautomáticos e tal. Eles já mandaram um novo decreto para o Congresso no dia 30 de setembro, alterando esses procedimentos para você adquirir essas armas. Então, é uma nova tentativa, o que significa que o governo, apesar de todas as evidências, aliás, o Rodrigo Maia disse isso ontem, né? Que o Witzel fala da cabecinha, mas na prática a coisa é muito mais complexa. Então, parece que tem uma dificuldade também de entender que você fazer esse tipo de medida não vai ajudar. Pelo contrário, né? Você tem, por exemplo, parece que nesse morro aí da Pedreira são mais de 100 fuzis. Eu acho que não é. No Chapadão, mais de 100 fuzis. Vai transformar o Brasil. O vizinho do Bolsonaro, 117 fuzis. Foi preso com 117 fuzis. Então, a gente já falou sobre isso. Você tem que combater o tráfico de armas. Essas pessoas que estão morrendo na favela não são necessariamente os bandidos. Eles usam as inocentes como escudo no meio da guerra. E o Estado, que deveria estar lá para proteger, está deixando todo mundo se matar porque acha mais fácil. É meio complicado isso. Esse incentivo, essa determinação do Bolsonaro, ele tem poucas ideias nas quais ele vai atrás, coisas de governo mesmo, né? Reforma da Previdência, ele sabe o que tem que fazer, mas ele não se envolve com nada. Ele não está nem aí com nada porque ele não pensa o Brasil. Ele tem algumas ideias fixas, geralmente ligadas à destruição e à arma. Vocês imaginam, se isso passa, o que pode acontecer no Brasil com pessoas, caminhoneiros, como categorias, pessoas que se armam? Você pode formar uma milícia civil, como existe na Venezuela. Isso foi uma política deliberada do chavismo e o Maduro falou recentemente. A lei das Forças Armadas, não sei o que lá, a gente tem 3 milhões de pessoas armadas dispostas a defender a Venezuela. Tal. O relato da... Então, você pode passar a ter no Brasil uma milícia civil. E, evidentemente que nem todo mundo que vai comprar uma arma. Quem vai comprar arma? Você vai comprar arma? Eu vou comprar? Não, ninguém. A gente não vai comprar arma. Quem vai comprar arma são as pessoas afinadas com esse tipo de pensamento. Essa lógica. Então, a gente pode ter um retrocesso no Brasil e está introduzindo um risco muito grande. O risco é assim, né? Quer dizer, você não vai comprar arma, mas daí o caçador de java-porco compra a arma. Daí o Teresino vai precisar se defender, já me disse aqui. Talvez compre uma arma também, você tem uma escalada. Tá bom, Zé. Eu tava pensando em comprar uma. Não, me incluo fora dessa, não tô fora. Não, aí tem uma outra coisa importante de citar dentro dessa agenda aí, na qual o Bolsonaro está insistindo, que foi uma coisa que ele falou na live dele, que eles têm um programa de segurança pública, segundo ele, conduzido pelo fenomenal Sérgio Moro, ele usa esse termo. Ele tá assim, gente, numa love. E aí, falando que esse programa tem lá uma cidade chamada Cariacica, onde o prefeito instituiu um disque denúncia. E ele tá indignado com isso. Vou falar pro fenomenal Sérgio Moro tirar essa cidade, porque nós não queremos denúncias falsas contra policiais. Partindo do princípio de que qualquer denúncia contra policial é falso. A gente tá vendo o que aconteceu no caso da Ágata, a gente tá vendo... Quer dizer, a realidade e o que eles... A maneira como eles veem a realidade é outra realidade, não é a mesma, não é possível. A realidade é que o Moro é fenomenalmente sem poder, né? Essa é a realidade. Mas ele tem que usar, né? Na live, é o público dele. Enfim, não estamos muito otimistas, né? Nesse bloco, não. Bem terrível. Mas eu fiquei otimista, vou te dizer pelo seguinte, tentando fazer uma ponte com o que a gente tem ouvido aqui desde ontem e ouviu hoje de manhã dos nossos convidados. Quer dizer, a ideia do festival todo era mostrar diferentes estágios de autoritarismo e de conflito entre a imprensa e os autocratas, digamos assim. E, pelo menos para mim, ficou muito claro que o Orbán, que é o modelo que o Bolsonaro tem mais próximo depois do Trump, é muito particular, pelo que o Tamás falou hoje, e também nas conversas anteriores aqui nos bastidores do festival. Apesar de ele ter feito um modelo com muito sucesso para quase acabar com a imprensa independente, salvo as exceções como o próprio Tamás, todo o trabalho dele foi para tentar isolar a oposição, circunscrever o alcance dessa mídia independente a um raio
pequeno que evitasse que tivesse uma propagação para a população em geral, que tivesse uma influência eleitoral, né? Isso até agora tem sido um êxito. Porém, tipo de influência externa, a Hungria tem muitas diferenças em relação ao país. A própria língua, o Tamás estava dizendo para a gente, é um fator muito limitante, porque a gente não recebe nenhum tipo de influência, informação externa, porque ninguém entende o que a gente fala, né? E a gente não entende o que eles falam também, se não estudou outra língua na escola. Então, não acredito que o modelo húngaro, por exemplo, seja transponível para o Brasil. A gente ainda tem aqui uma situação muito mais favorável, mais fácil do que a gente viu, por exemplo, no relato até na Polônia. Eu acho que lá ainda está no estágio mais inicial, mas também estão tendo mais sucesso do que eu acho que o Bolsonaro já conseguiu aqui. Porém, o que talvez seja preocupante é esse isolacionismo dos dois lados, né? Nisso o Bolsonaro tem sido muito eficiente, que é criar bolhas, a bolha bolsonarista e a bolha anti-bolsonarista, e evitar que elas conversem entre si e acabando com qualquer ponto comum de contato. E o jeito mais fácil de fazer isso é desacreditando a imprensa, que teoricamente alimentaria os dois lados. Nisso, o que mais me preocupa, ele tem sido, a meu ver, bastante eficiente, porque a imprensa realmente hoje, se a gente olha qualquer análise de gráfica sobre mídia social, aquele papel que ela ocupava de fazer a ponte entre o vermelho e o azul, ela não faz mais. Tá certo. Por falar em bolha, terminamos o terceiro bloco. Vamos ao momento Kinder Ovo. Agora sim. É hora de passar vexame. A produção vai ser um vexame triplo, pelo jeito, porque a produção me informa que vão ser 3 Kinder Ovos. Mas por que isso? Ninguém contou isso pra gente? E vocês, por favor, alguém ganha da Malu. Não, vamos lá. Todo mundo participando, galera. Vocês sempre ganham. Vocês ganham, né, gente? Então, vamos lá. Vai lá. A população, por mais que a extrema imprensa, que não são vocês, não gostem, ele é assim. E a população gosta dele assim, ele é verdadeiro. Ah, meu Deus. Não tá me vindo o nome do homem. Quem falou? Se ele tá incomodado, ele enfrenta. Ele é assim. Há um jeito Bolsonaro de ser. Esse é o jeito o Onyx. E a população brasileira adora esse jeito verdadeiro que ele tem. Sabe, presidente que mentiam e roubavam os brasileiros, a gente sabe quem é. Agora a gente tem um presidente que é verdadeiro, não rouba os brasileiros, trabalha feito um Moro para fazer com que o Brasil dê certo. Trabalha feito um Moro. Ele ali acertou. Ele já tinha acertado. Eu tava concentrando quem é o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, num evento em Caxias do Sul no último dia 27 de setembro. Qual o seu nome? Lucas, então bota o cara no ranking. Lucas, bota o Lucas no ranking do Kinder Ovo. Não tem Java porco de porcelana, não sei se vai ter pinguim de porcelana. Vai ter. Lucas já tem mais vitórias que eu e o Fernando somados. Tem mais. Exato, Lucas. A gente vai passar a ligar pra você. Lucas. O Lucas participa, ele já teve na maratona, não foi, Lucas? Mais 2? Quarta-feira, às 11 da manhã, você fica livre, por favor. A gente te liga. Mas não pode, vai ter CPI. Vocês ficarem botando. Malu, você tem 2 chances ainda. Que as chuvas mudaram. Cátia Abreu. Não mais, gente. Então, está havendo alguma coisa. Não está havendo alguma coisa. Infelizmente, não estudei essa área de clima, mas eu me rendo à opinião científica. Então, quando o presidente Bolsonaro, que é o chefe da nação, ele querendo ou não, ele de dia, de noite, dormindo ou acordado, ele está enrolado na bandeira do Brasil, certo? Então, É mesmo, será? A representação nacional, alguns gostando ou não. Então, quando ele diz que o desmatamento é uma bobagem e que aquecimento global é uma bobagem, tudo isso é como se estivesse dando uma licença para desmatar. Nós já perdemos o fundo da Amazônia, que não é recursinho, não. Vamos respeitar, porque o governo não está tendo R$1 para nada. Se a gente pode fazer alguma coisa, por que não fazer? Certo? Seguro morreu de velho. Quantas frases assim, né? Incrível. Eu gostei do licença para desmatar. É a senadora Cátia Abreu. Vulga Miss Motosserra. PDT de Mas ela se rendeu. TV Senado no último dia 5 de setembro. Mudou. Cátia Abreu, que é uma personagem complexa, Aposentou né? a motosserra. Liderança do agronegócio e tal, falando essas coisas. Cátia Abreu é complexa, realmente. Ela não é... É uma boa palavra. Tava com a Dilma, na época do impeachment, sabendo que a Dilma ia sair. Eu gosto quando ela tá com um copo de vinho na mão, aí eu gosto. Opa! Agora vai ter que explicar? Não, melhor não. Eu queria Melhor. respeitosamente me dirigir ao deputado Stefânio e pedir
pedir para não ficar agredindo tanto a gente assim, né? A gente quer fazer um debate político de alto nível, mas vem numa agressividade muito grande, assim. Glauber Braga. Não é Rocha. Menos. Glauber Rocha já morreu, mano. Que em determinados momentos possa ser... Glauber Braga, deputado. Lucas, você é primo deles? Vocês estão combinando. Tem algo incubado contra a esquerda, eu não sei se é... Incubado? Porque compôs o governo, o grupo político no Estado era quem fazia indicações ao Ministério da Agricultura. Talvez por conta disso, faça discursos tão agressivos contra o pessoal e a esquerda. Freud explica. Aê! Ele andou lendo Freud. Você é bom desse negócio. Vamos contratar, vamos contratar. Glauber Quarta-feira no Braga. Rio de Janeiro, tá? Quarta-feira... Você já tá empatado, não? Já tem mais ponto que vocês? Tem o dobro. Tem? Não, 2. Não, ele já tava na Mas nossa você tem frente, um? agora Mas- ele tem... mas você só tem um? A gente não tinha meta, dobramos a meta. Dobraram a meta. Vamos à meta. Mas você só tem Bom, um? deixa eu falar Sei lá. aqui. Você tem mais, cara. É o Glauber Braga, deputado federal pelo PSOL, do Rio de Janeiro. Primo do discurso na Câmara dos Deputados, agora no dia 25 de setembro. Vai ter entrega. Realmente né? foi Vai fechando. ter entrega, Lu, por tem que favor. entregar. Vai entregar agora? Lucas. Por favor. Lucas Pinguim. Aê! Eu entrego. Bom, depois desse show do Lucas, Show de luz. Kinder Lucas. já estamos quase terminando o nosso tempo. Vamos passar para o Correio Elegante. A gente vai ler algumas mensagens que chegaram pelas redes sociais. E também, claro, as mensagens que vieram da plateia. Eu vou começar lendo um tweet da Thaís Lemos, que disse o seguinte: fico toda serelepe quando acerto o momento Kinder Ovo. Dessa vez, ou seja, no episódio da semana passada, tinha que rolar um VAR para esclarecer quem acertou primeiro. Por quê? Eu ou a minha musa, Malu Gaspar. Tá bom, eu deixo pra você. A Depois gente do vota Musa, pra você. eu faço meu Thaília. ponto. É, tá certo. Ó, tem uma mensagem pra você, do usuário do Twitter Camaradian. Ele escreveu assim, ou não sei se é ele ou se é ela. Camaradian pode ser qualquer coisa. Eu e minha mãe, não dá pra saber. Escreveu assim: eu e minha mãe rachamos hoje com a imitação que o Fernando Barros fez do Moro nesse último Foro de Teresina. Ai, bom demais, meu Deus. Eu acho que tá rolando um clamor por uma nova imitação. Claro, lógico. Pede umas escusas aí. Fala aí. Passa a palavra. Fala aí. Eu pedi escusas, porque eu não consigo, assim, de sopetão. Fica tímido, Moro? Moro, você fica O senhor quer tímido? sair da cadeia, não? Hã? O senhor quer sair da cadeia, não? Eu acho que você teria que ler o Correio Elegante. Não, é o outro. Ah, o outro. Ah, o Lula não. Mas o Lula não. Deixa Não é assim, gente. É só de vez em quando. Assim, não é não, sai não é não. espontâneo, Não é sabe? não. Ó, eu tenho 3 coisas pra falar. Primeira, quem é a Rita Rocha? Não tá aqui. Alguém conhece a Rita Rocha? Então vamos comer as custas dela. 2. O Felipe Santini está estranhando a velocidade das nossas falas no Foro de Teresina. Ele está perguntando se tem como colocar a velocidade 1.3 para ficar na velocidade que ele costuma ouvir o foro. Ixi, Mais nós estamos com a rapidinho. dicção... Ele chamou a gente de lento. eu né? fico- Ah, lento? Basicamente, é meio retardado. Tem gente talvez. que meu faz Deus. isso. Tem gente que ouve numa velocidade maior. Eu fico espantado para ouvir mais rápido. Tem É um comum outro- Não, isso. mas a gente tá falando tão devagar assim? Não é isso, Eu Malu. É que não quando ele tá sei, correndo... Malu. Eu acho que não. Ah, gente, então eu vou falar mais mas- rápido. Vou falar mais rápido, então. E pelo Twitter, o Claudio Honor mandou uma mensagem para você, Terezinha. Teresino, você é lindo, pessoalmente. Ah! Tararara. Tem Sou eu desaforo. agora? Tem desaforo, um desaforo muito educado, muito gentil. Muito bem. Esse negócio Foi tá enviado pelo @Carcarote e ele diz o seguinte: ainda bem que eu parei de escutar o Foro de Teresina, porque o programa é uma bosta. Que isso? Cheio de informação irrelevante. Eles só me fazem perder tempo ouvindo análise errada de jornalista. Ainda bem que a gente não faz mais você perder tempo e você não estará ouvindo essa mensagem, porque você não ouve mais o Foro de Teresina.
Gente, esse foi um bem desaforado, hein? Desaforo de verdade. Nossa É de verdade. Senhora. É pra eu ler isso aqui também agora, né? Não. É a resposta do quê? Não, tem duas aqui. Um Eduardo Nazi, que postou uma foto agora e falou: cada um tem o Rock in Rio que merece. Porra! É pra levantar nosso moral depois dessa, né, Desculpa cara? aí, A gente não acredita nisso, mas Vocês tá não melhor, sabem o né? cachê da gente. É muito melhor que o Imagina. Eu pedi 20 toalhas, estão lá no... Falar em Rock in Dos Rio, quentes. por favor, não vamos fazer corinho pro Bolsonaro aqui. Não. E aí tem uma pergunta, mas eu acho que eu não sei responder essa pergunta. Malu, explica pra gente aquela piada do Rodrigo Maia sobre o pastor Isidoro e o Carluxo. São muitas possibilidades. O pastor Isidoro é um pastor católico, né? Que anda com a Bíblia, não sei o quê, mas também tem um negócio de doido. Não é católico, não. Oh, meu Deus. O pastor Isidoro era o deputado estadual mais votado da Assembleia Baiana, daí a gente mandou fazer o Thiago Isso. aqui, foi fazer um perfil, ficou um brilhante perfil do pastor Isidoro, porque o cara é pastor, sargento pastor Isidoro, e Isso. junta todas as tendências políticas do Brasil num nome só. Mas lembra que a campanha dele era doido por doido? Vote no... Exato. Ele, Como é que era mesmo? o Doido cabo por eleitoral doido? dele era um porrete. com Era nome. doido por doido, vote em mim? Era isso? E ele agora Vote se no- elegeu, foi o deputado federal mais votado da Bahia, e ele anda com uma bíblia. No plenário, fardado de sargento, ele foi expulso da PM, mas ele mantém a farda, com a bíblia, e virou o melhor amigo do Rodrigo Maia. Quando o Rodrigo Maia precisa, ele vai lá e dá uns Exatamente. cutucadas E no ele é Carluxo. evangélico, né? Então, eu não sei o que isso tem a ver com o Carluxo. Tem- Quer dizer que ele é doido? tem mais uma Não, é porque o mensagem pastor aqui. Isidório tem um porrete como cabo eleitoral. Ah, entendeu? entendi. Não Malu, sei. tem mais uma mensagem aqui, olha. O ouvinte Pet Rodrigues disse o seguinte: a Malu Gaspar é de uma elegância. Falou que o Bolsonaro é uma pessoa de dissenso, não de consenso. Daí ela diz: ele é babaca mesmo. Bom, quem disse foi a Pet Rodrigues. Fui eufemística. Bom, Fofa. nós temos 1 minuto só, então com isso, Não. encerrando. Eu queria dizer, tá fora do protocolo aqui, a Paula Scarpim, que é a nossa diretora, hoje é o último episódio, que ela será a nossa diretora. É, quem vai já assumir não a vai direção deixar a gente. Massa. Oh. Vamos Queria sentir fazer sua uma homenagem para falta. Paula Scarpim. Ficou vermelha. Mas você merece coisa Tem uma linda. explicação para a saída da Paula. Sim. Ela tá indo fazer um podcast novo com o Carcarote. A Paula continuará ligada, ela agora está dirigindo lá a Rádio Novelo, que faz produção de podcasts. Ela vai continuar participando do foro, mas não diretamente na direção, como vinha até hoje. Bem-vindo, Luiz de Frota. Muito bem. Vocês veem que não é só a voz, né, que é igual. É igual. Eu queria agradecer muito todo mundo que veio aqui no domingo para assistir a gente e as outras mesas do festival. Muito obrigado. O programa de hoje vai ser publicado nos tocadores do site da Piauí. E na quinta-feira a gente tem o episódio normal, como toda semana. Muito obrigado. Lucas, Tchau, gente. Obrigada. Gente, eu preciso ler aqui a ficha técnica da produção, porque tem muita gente envolvida, eles nos salvam das nossas bobagens. O Foro de Teresina é uma produção da Rádio Novelo, para a revista Piauí. A nossa diretora é a Paula Scarpim. Os produtores são Luiz de Maza, a Mari Faria e a Ana Carolina Santos. A Júlia Sena, que está ali, grava o vídeo do Foro Privilegiado, o teaser que a gente publica antes do programa ir pro ar. O Thiago Picado e a Evelyn Argenta fazem a edição do programa. A finalização e a mixagem são do João Jabassi, que também é o intérprete da melodia tema do Foro, que todo mundo gosta, composta pelos piauenses Vânia Salles e Beto Moreno. A Kellen Moraes é a responsável pela nossa coordenação digital. Eu sou Fernando de Barros e Silva, agradeço mais uma vez a companhia da Malu Gaspar, Tchau, gente, de novo. do Toledo. Obrigado, Tchau, gente.